Olá, bom gente, eu dei uma parada com o canal aí, tava gravando gameplays, etc, até que eu resolvi parar para curtir mais o jogo e não pensar tanto na gravação. E fazendo isso eu consegui tirar um pouco mais de proveito, né, a respeito do que eu curto nos jogos, que é a história, né, curtir a narrativa e assim eu acabei optando por fazer isso até para economizar um pouquinho de performance e assim seguir, né? Pensando em retomar o canal, tentei fazer um projeto aí de artes, né? Mostrar o passo a passo, porém eu estou um pouco afastado dos desenhos. Coisas da vida aí acabaram me afastando de coisas que eu gosto. Então, coisas que eram a minha paixão, como jogar, desenhar e fazer, né? Algumas outras coisas, eu acabei parando. Hoje eu tava voltando de um lugar e eu no ônibus estava pensando em tentar, não o planejamento de fazer super videologs e etc, até porque eu não sei editar vídeo e não vou aprender isso ainda, né? Mas eu gosto de debater, debater não, mas debater em si de argumentar, contra-argumentar e guerra e etc, não, mas sim, de conversar sobre diferentes assuntos. Agora mesmo eu tava jogando o primeiro Baldur's Gate, né? Eu tô conhecendo o jogo agora. E aí eu lembrei e falei, pô, eu tive aquela ideia no ônibus. Vou botar em prática antes que eu esqueça de novo. Então a ideia é eu comentar algumas coisas, algumas ideias que eu acabo não tendo muito como expor. É, algumas ideias são polêmicas, entre aspas, né? Mas eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas o foco desse vídeo é contar uma situação bem complicada que aconteceu comigo e eu fiz postagem, eu contei para muita gente, então eu também vou contar aqui porque pode ajudar e pode também fazer as pessoas ficarem um pouco mais atentas à sua volta. Então há cerca de 3 meses, acho que foi em julho, eu tinha conseguido um emprego, estava há bastante tempo parado e ainda continuo, na verdade. Inclusive eu estava voltando hoje de uma proposta temporária. Fazer o que, né? A gente não é rico, infelizmente. É, o, eu acabei entrando numa empresa e naquela semana eu estava fazendo treinamento nela. E independente de como andava o treinamento, a jornada já era meio cansativa, porque eu moro em Caieiras atualmente e o local fica em Osasco. Então já estava desgastado naturalmente. Além de que o horário de treinamento ele era parcialmente tarde, pegando um pouco da noite. Então, e não ficava muito próximo da estação, né? Então eu descia, descia na Presidente Altino, né? Na estação Presidente Altino e ia caminhando, correndo, voando até o local da empresa. E a mesma coisa na volta. Isso porque, principalmente na volta, porque como já era de noite, acelerava o passo para chegar em casa o mais rápido possível e tentar não não ter calor humano, né, nos trens e afins. Muito calor humano, né? Os trens lotados. E numa dessas, no meio de uma semana, após o treinamento e tal, não vou entrar em detalhes de qualquer empresa ou o cerne em si do treinamento, mas já estava exausto, fui correndo da empresa até a estação e
caminho que tem da estação para chegar lá é o caminho por trás da estação, que é onde tem a plataforma onde você passa por cima, né? E ali tem uma escadaria. Nessa escadaria, ela é murada. Então, o muro é meio alto, né? E aí ela é meio que em espiral, entre aspas, mas ela vira ali, e você não consegue enxergar o que está vindo do outro lado. De cima é um pouco mais visível, mas de baixo para cima você não vê nada. E geralmente ali tem um córrego, se eu não me engano. Ali é bem esquisito, aquela parte ali. De dia, tranquilo, mas de noite você olha assim e você fica, putz, será que eu devo ir? Será que rola? E aí eu. Ali geralmente tava iluminado. E eu subia de boa. E ali tem um fluxo bom de pessoas. O problema é que nesse dia em específico não tava iluminado. E eu tive o seguinte pensamento de que, nada vai me acontecer, vambora. E aconteceu. Geralmente tem gente subindo e descendo essa escadaria. Naquele momento não tinha ninguém subindo e ninguém descendo. Porém, enquanto eu subia e na hora que eu virei a escadaria, né, ela não é larga, ela é bem curtinha, ela é meio corredor. E como eu falei, ela é murada, então já estava de noite e também tem essa questão do muro. Então eu não sabia o que estava vindo por cima. Na hora que eu virei a escadaria, eu fui abordado por 6 meliantes. Eu lembro do número 6. Deveria ser esse o número. E eles me apontaram uma ferramenta. Eu não vou nomear algumas coisas porque tem vídeo que cai, né? Mas eles me apontaram uma ferramenta e começaram a falar: perdeu, passa tudo. Ironicamente, eu tava ouvindo uma música que eu gosto muito na hora que eu tava subindo e o meu fone tava instalando no alto. Ó, som da rua. Eu tava ouvindo, pra quem conhece Final Fantasy VI, é o meu Final Fantasy favorito e era a música Dancing Mad, ironicamente. Eu gosto pra caramba dessa música. A versão da banda Black Mages. E na hora que eles me pararam, eu achei que eles estavam pedindo licença. Aí eu tirei o fone e falei: oi. E eles falaram: perdeu. Aí que caiu a ficha, eu fiquei, putz. Aí eles passa o celular, perdeu. E aí eu não reagi, né? Porque eu vi que ele tava com a coisa apontada pra minha ferramenta. E aí eu não reagi. E aí, tipo, do nada começaram a me agredir. Foi feia a coisa. Eu tomei muitos socos, muitos chutes de tudo quanto foi lado. E eu não pude me defender porque eles estavam tentando puxar minha mochila e estavam tentando tirar minha blusa de frio. Eles estavam tentando me roubar tudo. Puxaram o meu fone sem fio, isso eles conseguiram pegar. O meu celular, eu tava com uma calça jeans que ela meio que fica folgada na cintura, embora seja gordinho, ela fica meio que caindo. E nessa hora eles não conseguiram, eles tentaram apalpar onde seria o bolso, mas o bolso estava mais embaixo. E só que enquanto eles puxavam a blusa, né, eu tava com os braços presos, enquanto isso apanhando. E cara, e foi isso. Eu tava usando uma corrente, essa corrente aqui, ó, era uma cordinha do Anel do Milênio, né, do Yu-Gi-Oh! Eles puxaram e nesse puxão não era corrente exatamente, ou era, acho que não era corrente, era um cordão preto. E na hora que eles puxaram, a força foi tamanha que arrancou. E isso aqui foi parar longe. Eles conseguiram arrancar isso daqui. Arrancaram meu fone, né? E com as pancadas, o meu óculos também foi pro saco. Voou tudo, né? E teve uma hora que, como eu tava com a blusa assim, meio caída, aí começou a ter movimento, né? Pessoal vindo e voltando da estação. E eles ficaram mula.
eu quase fiquei inconsciente. Acredito que a intenção deles era me bater, ou pior, né? Eu acredito que era desviver, mas não deu tempo. Até perder a consciência eles conseguirem fazer essa limpa, né? E eles não conseguiram, porque eles saíram vazados assim que começou a vir gente. E eu tava no chão com a blusa cobrindo assim ao rosto e tal, sentindo eu tava zonzo, eu não tava consciente e a boca com muito líquido. Eu não tava conseguindo extinguir as coisas, né? Eu tava com o corpo mole, todo lascado lá no chão. Aí eu escutei alguém, tipo, me tocando e falando: moço, moço, você tá bem? Você precisa de ajuda? Que as pessoas, eu acho que elas olharam assim e não conseguiam ver que eu tava arrebentado, porque eu tava meio que com o rosto coberto, né? E na hora que eu mostrei o meu rosto, tipo, o pessoal ficou espantado assim, falou: mano, você tá bem e tal? Aí eu falei: pô, fui roubado e tal. Aí o pessoal: pô, a gente viu o grupo correndo ali e. Bom, aí esse pessoal aí que tava passando me socorreram. Eu tava aí, né, com a consciência voltando. Eu tava com muita dor nos olhos, eu não conseguia abrir o meu olho direito e mal enxergava com o olho esquerdo. E dor em todas as partes, né, principalmente no crânio e desse lado do rosto. Eu fiquei bastante desfigurado. Eu não sei se eu vou pôr a foto aqui, mas eu fiquei bastante desfigurado. Foi terrível, assim. E aí eles me levaram. A localização que aconteceu isso foi Estação Presidente Altino, em São Paulo, na parte de trás, né? Durante a noite. Tô dando essa localização exatamente para as pessoas tomarem cuidado. Isso pode acontecer em qualquer lugar? Pode. Como eu disse, foi exatamente esse pensamento que eu tive. Não vai me acontecer nada. Pois é, aconteceu. Então ninguém está livre de acontecer esse tipo de coisa. Tome muito cuidado, se conseguir, se estiverem saindo de um trabalho, se tiverem alguma coisa do tipo, tenta ir em grupo, tenta ir em galera, né? Tudo bem que os caras estão atrevidos, mas tem menos chances, né, do pior acontecer dessa maneira. Devido ao meu estado, esse pessoal me acompanhou até a estação, né? Aí, inclusive, uma menina aleatória achou isso aqui no chão, tava toda feliz vindo, falando: nossa, que da hora que eu achei e tal. Aí ela me viu arrebentado, ela falou: pô, isso aqui é seu? Eu falei: é. Aí eu, eu tava meio bolado assim, porque eu tava sem o cordão, aí voltou pra mim, ó, coisa mística. O meu óculos, esse óculos já é bastante antigo, na verdade, e cara, ele já tá todo remendado, todo não sei o que, resistiu às pancadas. Esse óculos aqui é blindado, mas eu não resisti, porque deu ruim. Então me levaram até a estação, eu fui atendido pelos agentes de segurança. Eles acho que entraram em contato com o hospital, não tenho certeza. E porque eles chamaram a ambulância, eu não sei se a ambulância era um contato deles, alguma coisa assim, mas chamaram a ambulância. Fizeram um pré-atendimento comigo para saber se eu estava consciente, como eu estava. Liguei para a polícia também para avisar que aquilo tinha acabado de acontecer, era por volta das 9 horas da noite. Se eu não me engano, o treinamento ele ia até 8h40, né? Eu levei uns 20 minutos para chegar lá. E enquanto eu falava com a pessoa pelo 90, com a atendente do 90, explicando o que tinha acontecido, chegou a ambulância e aí eu encerrei o contato. Eu avisei pra ela, falar: chegou a ambulância aqui pra me atender, eu vou ter que desligar e tal. E aí eu fui encaminhado pro Hospital Regional de Osasco. Desculpem se eu errei o nome. Chegando lá, cara, a sensação que eu... Aliás, antes disso, na própria estação, foi teve o acontecido, né? A dor física e tal. Mas, cara, eu consigo lembrar de tudo que aconteceu, tipo, desde o primeiro contato com os caras até, tipo, o olhar de horror das pessoas passando pela estação, que a estação é movimentada.
E as pessoas passando e olhando pra mim, e eu sem noção de como que tava o meu rosto. Eu não sou nenhum belo, mas, cara, eles conseguiram me transformar em um orc de Senhor dos Anéis. Hoje eu faço piada, né? Mas enfim. Mas assim, o olhar de espanto das pessoas, eu tava com uma vergonha assim enorme, enorme. Porque eu sou tímido e tipo, é, essa experiência pública foi complicada. Então eu fui levado lá pro hospital, foi muito bem atendido. Embora eu não fosse da região, eu cresci na região da freguesia do Uó, né? Não sou aqui de Caieiras também. Estou aqui por obras do destino. E foi bom. A recomendação foi que eu tinha que ficar internado, mas eu precisava de alguém lá, né? Então eu consegui entrar em contato com um amigo meu. Esse amigo, ele muito gente boa, sempre tá tentando me ajudar, né? Há muitos anos com várias coisas que aconteceram na minha vida. E ele mora em Osasco, né? Então se deslocou até o local para ajudar a entrada. Aliás, eu já estava em atendimento, né? Ele só chegou lá porque parece que eu não podia não podia deixar minhas coisas lá. Então ele foi para buscar minhas coisas. E foi uma experiência à parte essa no hospital, porque é, rolou piada, botaram fralda em mim. Eu fiquei com vergonha porque eu fiquei com aquela roupa de hospital e tal. E todo arrebentado, né? A gente que é bobo de natureza ri de tudo, né? A enfermeira fez piada, enfim. É, falou sobre ser a selfie, né? Selfie com a roupa e tal. Foi engraçado. Isso é bom porque tirou um pouco do climão do ar, né? Então, eu fiquei em observação na madrugada, tomando, eu não sei qual remédio, mas eu fiquei tomando na veia. E a experiência no hospital foi à parte, né? Porque a intenção era eu dormir lá, só que eu não consegui dormir. Tanto por dor quanto pelo que aconteceu ali no hospital. Então aí já é a terceira situação, porque o primeiro foi as pancadas, né? O segundo foi a situação de vergonha, a exposição. E a terceira foi que nessa ficada no hospital, tava muito frio lá, muito, tipo, cara, muito frio e eu tava congelando naquele lugar. E eu não sei por que tava frio, se tem alguma coisa a respeito sei lá, de doenças, mas tava muito frio e eu tava coberto com o cobertor de lá, mas tipo, não tava aquecendo. E aí também a questão de usar não dava muito pra usar o banheiro, né? Porque eu tava com o negócio na veia, aí eu tive que fazer xixi num, num negócio lá adaptado. Eu fiquei com muita vergonha. É, e beleza, nas poucas vezes que eu tava caindo no sono, tinha outras pessoas em volta ali. Eu não sei dizer o que era aquele quarto. Não é exatamente o quarto, mas tinha mais pessoas ali em recuperação. Então, tinha uma senhora que ela gritou a madrugada inteira e foi muito. Assim, de primeiro momento eu fiquei assustado, mas depois eu achei engraçado. Porque ela ficava gritando, tipo, socorro, socorro, eles me sequestraram e não sei o que. E eu fiquei, mano, onde é que eu tô? O que tá acontecendo? E depois, né, os enfermeiros vindo pra atender ela, o pessoal tava falando pra ela, ó, para de gritar, você tá incomodando as outras pessoas, né, que precisam de recuperação. A senhora está internada aqui por causa disso, tal, isso aconteceu. O filho da senhora já está ciente, ele vai vir ver a senhora e tal. Aí ela conversava com o pessoal e daqui a algum tempo ela voltava a gritar lá. E sempre eram algumas coisas diferentes, tipo, teve, né, o socorro, me sequestraram, chama meu filho, não sei o que. Por um lado, a gente fica sensibilizado, né, porque é uma senhora. E pelo outro, tava um pouquinho engraçado, porque ela começou a contar algumas histórias ali do que teria acontecido com ela e tal. Então, tipo, foi uma experiência muito diferente.
Eu lembro, parece que uma senhora teve uma queda em algum lugar. Nossa, esse vídeo já tá estourando os minutos. Mas eu vou contar a experiência completa. É um desabafo também, né? Eu tô usando esse meio como um meio de desabafo. Então tinha uma senhora lá que parece que ela teve alguma queda. Eu tava escutando as coisas, não dava pra eu enxergar. E eu não sei se fizeram algum tipo de cirurgia nela ali mesmo, mas eles estavam tratando dela, de fato estavam tratando. E os enfermeiros, embora toda a situação, né, eles muito atenciosos com todos os pacientes, muito cuidadosos. Isso foi muito legal de ver, embora ali estivesse muito frio. Então teve toda essa situação. Aí no dia seguinte, a hora não passava. Tipo, eu acho que eu teria alta a partir das 10 horas, algo assim. E a hora não passava, não passava. E eu, meu Deus, eu tô aqui sem nada. E o meu amigo, ele, depois de um tempo, ele não tava atendendo o telefone. Estavam tentando ligar pra ele, não estava atendendo. E aí eu fiquei desesperado. Aí eu fiquei lá esperando, esperando, esperando. Tentaram chamar ele de outros meios, não lembro se foi WhatsApp e tal, não respondia. E até que finalmente deu certo. Aí eu, pô, ainda bem. Aí a gente teve alta, eu tive alta lá. Peguei um atestado de 3 dias. 3 dias não foi o suficiente para o meu rosto voltar. Foi mais de 2 semanas para o meu rosto voltar ao normal. A gente saindo dali foi comer alguma coisa, né? Meu amigo pagou. De lá tava impossível de. A gente tentou ir na delegacia de Osasco. Chegando lá, a gente foi de Uber. E lá a gente foi informado que não dava para registrar o ocorrido lá. Que como ocorreu na Presidente Altino, a gente só ia conseguir registrar a ocorrência na própria delegacia da Presidente Altino, ali da. Não sei qual que é o nome, mas da região. Eu achei isso. Não vou culpar a polícia em si, né? Mas. Mas não, né? Não vou culpar a polícia porque parece que isso é protocolo. Então eu achei esse protocolo ruim, porque se algo de ruim acontece com alguém, né? Independente da região, o ideal é atender a vítima, independente do local, né? Tipo, aconteceu ali a situação, aí teve toda essa movimentação, pô, tem uma polícia mais próxima, vamos ali, vamos registrar ali, né? Ou se tivesse uma comunicação entre eles, né? Tipo, eu abri o BO aqui e aí a polícia daquela região vai avisar a polícia da outra região para eles ficarem alertas lá. Então seria interessante algo assim, né? De ter essa conversa ao invés da vítima ter que se localizar, não, ter que se locomover, né, até o local ideal. Então a gente, depois disso, e pior que a delegacia correspondente ficava próxima ao hospital onde a gente tinha acabado de sair. Então a gente fez o caminho de volta e aí a gente registrou o BO e foi marcar. E aí a gente foi encaminhado para o IML. A gente não foi no mesmo dia porque agora eu não lembro se foi o próprio delegado que atendeu a gente, acho que foi. Ele falou que como os eventos estavam muito recentes, né, dos traumas, ele falou que o ideal era eu esperar uns 2 dias, algo assim, porque no exame no IML poderia ter algum tipo de interferência. Eu não entendi muito bem essa lógica, eu também não vou debater sobre essa lógica, porque ao meu ver, se eu tô com os traumas expostos, tudo visto, é mais um reforço pro exame e pra denúncia, né? Mas enfim. Então a gente fez isso, eu voltei depois no IML, né, acompanhado do meu amigo, que andar sozinho em Osasco de novo. A gente foi atendido lá, e aí eu deixei a papelada com meu amigo, porque como eu não moro em Osasco, né, e ele sim, é mais fácil para ele
levar. E a gente tinha perguntado isso pro delegado, ele falou que tava tranquilo de isso acontecer. Então é isso, esse é o meu desabafo, essa foi a minha história. Eu mandei para algumas páginas, né, de Osasco no Facebook. Não vou falar o nome delas aqui, mas são páginas que geralmente postam memes, páginas famosas. Acho que foram 2 páginas, eu mandei a minha postagem com a foto do meu rosto, contando o que aconteceu. Não recebi mensagem de volta, não criaram postagem em cima disso. Não sei se porque eles não veem, né, as mensagens diretas, pode ser por isso, porque, né, página geralmente pode ter um volume muito grande, ou talvez não tenha sido interessante o suficiente para postar. Pode ser também, né? Afinal de contas, quem sou eu nesse mundo? E às vezes num comentário ou outro eu falo, né, que aconteceu ali e tal, mas as pessoas ficarem alertas. Então é isso, esse é o meu desabafo. Eu tenho mais alguns desabafos para fazer, eu não sei se eu vou fazer, mas eu tenho algumas críticas a respeito dos setores de atendimento, né? Eu sou especialista em atendimento, então eu passei por algumas empresas, sou muito pragmático em quesito de processos, tenho uma visão muito propícia, né, muito específica acerca de processos, e eu vejo muitos processos que são extremamente burocráticos, sem lógica e que só fazem ferrar ainda mais o operador, né? Então talvez eu faça um vídeo falando sobre as empresas de BPO, sobre essa terceirização, né, que hoje em dia é muito difícil você achar uma empresa que tenha o setor de atendimento dela próprio. Eu já trabalhei em algumas empresas que tinham seus setores próprios de atendimento e é um outro mundo, é outra vida. Parece que o setor de atendimento é uma área que eu atuei durante muitos anos. Eu gostava de solucionar as coisas, de conseguir trazer a solução para o cliente. Realmente a gente estava ali para ajudar o cliente. Hoje em dia é insano o quanto as empresas estão focadas em atolar o operador de funções de que não são da competência dele e de acelerar em quesito de KPIs. Então, o que importa não é solucionar o caso, não é o cliente não é importante nesses passos. O importante são os KPIs. E isso, cara, me corrói muito, muito, porque é muito triste ver como o setor de atendimento virou uma coisa fútil. No LinkedIn você vê muitas postagens de nossa, nós cuidamos do cliente, pá. Mas na verdade, internamente, as empresas não estão nem aí para os seus clientes. Isso é muito triste. Mas eu posso abordar esse assunto. Talvez eu aborde, não sei. Tá aí o meu desabafo do que aconteceu comigo. Espero que sirva de alerta, mesmo se não for a respeito da região, mas em qualquer região, das pessoas ficarem com o olho aberto, não ter o mesmo pensamento que eu, né? Não vai acontecer comigo. Pô, já aconteceu tantas coisas comigo e quem sou eu para duvidar, né? Eu desconfio de tudo e não duvido de nada. Então tudo pode acontecer aí. Fiquem espertos, fiquem bem e tamo aí, tá? Quiserem comentar aí alguma coisa, compartilhar alguma experiência, tá aí os comentários, fiquem à vontade. Até mais, um abraço. Vou voltar agora pro Baldur's Gate. Estou tentando zerar o primeiro. Até sendo uma experiência muito interessante. Nunca tinha jogado Baldur's Gate. E tá sendo bem diferente. Eu joguei muito o primeiro Dragon Age. E me lembrou bastante o Dragon Age. Embora o Baldur's Gate tenha vindo primeiro, né? Então é isso. Valeu, falou!